Então, como eu falei pra vocês, me falaram que a Evelyn e o Léo estão caminhando juntos aqui no campo. Mas falaram pra mim que eles tinham rachado, aquela história toda. Deixa eu ver se eu... Oh, aqui, ó. E aí? Quer dizer que vocês brigaram, verdade? Jamais. Mas Ô Evelyn, o Léo primeiro aqui que eu quero saber. Teve um boato aí na cidade que o chefe de gabinete da prefeitura ia para a saúde e que você já estava quase fechado para ser o chefe de gabinete atual do prefeito. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira. Agradeço a oportunidade, a gente está explicando, a gente está conversando. Hoje a gente está junto aqui caminhando, colocando a fofoca em dia, que quase a gente não se viu aí esses dias atrás, né? Então a gente veio caminhar e colocar projetos, ideias, futuras, colocar a conversa em dia, né? Mas, mano, não teve nada disso não. Até porque a gente respeita a equipe que está trabalhando, a gente respeita os resultados da ONU, então a gente é muito democrático em relação a isso. E também não houve esse convite, mas também não haveria o aceite também da minha parte. Nada contra quem ganhou, quem está, que Deus abençoe a gestão, os vereadores, enfim, eu não tenho nada para falar sobre o projeto deles. Eu não tenho inimigos políticos, tá? Nós somos adversários e se eu conversar na rua, vou cumprimentar com educação, como sempre eu fiz na minha vida. Ok, então o convite não é mentira, o convite não foi feito. Não. E se fosse feito, você não aceitaria, Também é isso? não. E você, Evelyn, como é que você soube da história aí na rua? tem dias já que o pessoal me liga para perguntar, e mesmo a gente sem se falar, eu já estava dizendo que era mentira, porque eu conheço o Léo, a gente criou um vínculo, estamos no vínculo ainda, né? E se Deus quiser continuaremos sempre, né, na amizade e na caminhar político aí também. E eu fui desmentindo, falei, não, isso não tem possibilidade, não tem. E daí no fim a gente acabou conversando ontem e hoje resolvemos caminhar um pouco aqui e aconteceu aí o vídeo, acreditando com certeza que ele é uma pessoa parceira e que a gente tá junto aí. Mas qual é o motivo que vocês acham dessa coisa toda? Então, eu não tenho a mínima ideia, só que é uma coisa que pegou uma proporção muito grande. Então, muita gente ligando, perguntando, então a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade. Enquanto agente político, eu fui candidato a vice com a Evelyn, a gente se projetou junto no cenário municipal, muita gente lutou pelo nome da gente, brigou, a gente costuma dizer assim, trocou tiro na trincheira, né? E a gente chega lá e fazer qualquer tipo de acordo em relação a mim, não há possibilidade. O Léo pai, o Léo homem, o Léo filho, o Léo amigo da Evelyn, jamais, enquanto eu tiver possibilidade de caminhar aí, tocando a minha vida, eu faria isso com o grupo que nós trabalhamos na última eleição. Isso não tem como, né? Não é justo da minha parte. Com certeza a parceria entre nós não tem essa. Eu já estava desmentindo de que ele ia pro governo antes de eu falar com ele, porque a gente se conhece e as nossas decisões sempre são conversadas. É individual cada decisão, mas a gente sempre conversa para tomar atitude para que seja bom pro grupo. E se fosse verdade? Se fosse verdade, eu dava um ó nele. Não por ele ir, com certeza. Se ele tivesse uma decisão de ir, alguma coisa, ele ia ter os motivos dele, a gente ia conversar. Por eu não saber antes de todo mundo, né? Porque a gente sempre conversa antes de tomar alguma decisão desse tipo. Mas assim, eu acho que o mesmo jeito que eu e ele, a gente pensa em todo mundo que votou em nós, 8.000 pessoas. E dentre essas 8.000 pessoas, muitas perderam o emprego, perderam os contratos porque apoiou a gente. Então, seria, da minha parte, eu entendo até como da dele, seria injusto e covarde a gente ficar num patamar de um cargo bom ou de ficar junto com o governo e deixar tanta gente que apoiou a gente aí sem emprego e procurando alguma coisa e a gente tá bem e as pessoas não estarem bem, tanto quanto nós. Então acho que a minha cabeça é a dele, a gente sempre conversa sobre isso, então não tem nem dúvida da decisão que ele tomaria quanto a isso. Pelo que eu entendi, então, no que diz respeito à parceria política, né, Léo e Evelyn, as pessoas só devem acreditar naquilo que vocês disserem diretamente e não no que dizem na rua, é isso, Léo? Com certeza. É isso aí, é importante ouvir da boca da gente, né, e dizer que eu e a Evelyn, a gente sempre conversa.
Se não conversar pelo WhatsApp, acho que de 2 em 2 dias, assim, tomamos cafés recentemente, a gente está sempre trocando ideia, colocando a cabeça em ordem, a fofoca, projetos, tem tanta coisa que a gente compartilha junto. Então, uma decisão minha, né, é importante ficar bem claro, antes de qualquer coisa, se houvesse qualquer possibilidade, ela seria a primeira pessoa a saber. Ficou alguma mágoa de campanha, Evelyn? Mágoa de campanha de com alguém? alguém específico? Não com o Léo, né? Isso. Com o Léo não. Com outras Mas pessoas? com outras pessoas ficam, com certeza. Ficam. Todo dia a gente descobre Uma coisinha nova. uma coisa nova. Você, Léo, ficou alguma mágoa de campanha, cara? Não, mano, foi um dos maiores. Mágoa ou decepção? Decepção. Foi um dos maiores. Eu já fui político, já saí para campanhas, né? Já tive resultados positivos e negativos. Mas a gente aprende. Uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo é a gente entender a opção e a escolha de cada um. Mas tem gente que a gente espera, né? Então assim, eu falo pra Evelyn assim, por que eu falo que eu não tenho nada contra o governo que está, o time que montaram contra a gente? Não tenho mesmo. Tem amigos que trabalham lá, né? Porque eles vestiram a camisa e vieram pro confronto, nós fomos pro jogo, nas 4 linhas. Então nós sabíamos que era adversário. Às vezes a gente se decepciona com pessoas perto, a decepção nunca vem de longe, né? A política deu bastante coisa boa pra gente. Conheci muito Juquitiba, conheci muita gente que eu não conhecia, que me deu valor, que às vezes a gente nem imagina as pessoas que deram valor em nós, né? E hoje a gente sente apoio ainda, mas muita decepção também. E o pessoal fala, a política é de traição. Eu não acredito. Para mim a política é para uma mudança. Mudança numa cidade, eu acredito, sou utópica ainda de acreditar numa cidade melhor, que tem como desenvolver, no turismo, etc. Então, para mim, eu vou ficar com essa política e vou deixar quem não tem caráter, já não tinha mesmo, vai ter comigo, não vai ter com o próximo, vai ter trair sempre.